Pai do Senhor, meus irmãos, bem-vindo para mais um momento Regando Vidas. Quero te cumprimentar com a paz maravilhosa que há em Cristo Jesus. Lucas 15 e 21, estamos falando sobre a oração que foi ensaiada pelo filho pródigo e também hoje queremos falar sobre a oração que ele efetivamente realizou. Lucas 15, 21 diz: Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Meus amados irmãos, nós falamos ontem sobre a oração que foi ensaiada pelo filho pródigo. Ele ensaiou uma oração que ia chegar diante do Pai. E ele dizia nesse ensaio: Pai, eu pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me um dos teus jornaleiros. Agora, após o ensaio, o filho então levanta, toma a iniciativa, diz o versículo 20, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Quando nós fizemos propósitos diante de Deus, e esse propósito são propósitos sinceros e Deus conhece o intento do nosso coração. Deus conhece as nossas palavras mesmo antes de nós proferi-las. Deus conhece o sentimento e a sinceridade. E por esse ato Deus já tem uma reação positiva em nossa direção. O filho nem tinha feito efetivamente a oração ao pai, só tinha feito um propósito, um ensaio. E Deus estava já lá vendo o filho fazer o ensaio, o propósito. Então, quando o filho se levanta, toma a iniciativa e vai em direção ao pai, o pai nem precisou esperá-lo a efetivamente realizar a sua oração, o seu pedido de perdão. E já correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Porque Deus, irmãos, Ele conhece além do que os homens conhecem em nós. Deus conhece o íntimo, o interior de cada um. A Bíblia vai falar que Deus condena aqueles que o louvam somente de lábios e não de coração. Deus, Ele não se encanta, não se impressiona com uma oratória convincente, impactante. Alguém que usa o poder da comunicação de uma forma a ser convincente. Deus não se convence pela oratória, pela oração rebuscada. Não. Deus, o que move Deus é o coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilde. E o filho pródigo aqui, mesmo antes dele realizar a sua oração, Deus já sabia o que estava no seu coração. Ei, você que está me assistindo nesta manhã, Deus conhece aquilo que ninguém conhece em você, conhece o íntimo do teu coração, o âmago da tua alma, o recanto seleto lá do teu coração. E Ele sabe, antes de você proferir qualquer palavra, Ele já está ali disposto a te abençoar. Agora o que me chama a atenção é que esse filho pródigo, após ser abraçado pelo pai e beijado pelo pai, ele vai e diz o seguinte: pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele faz essa oração. Só que essa oração não é a totalidade da oração que ele ensaiou. A totalidade da oração que ele ensaiou dizia o seguinte: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me de um dos teus jornaleiros.
Essa foi a oração do ensaio. A oração executada foi a seguinte: pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não chega a concluir a oração ao dizer que era para que eu tornasse um dos seus jornaleiros e não o tivesse como filho, sentado na mesa, sentado na casa, estando no convívio da intimidade. Ele não conclui essa oração, sabe por quê? Porque Deus, ele aceita de nós oração de confidência e de confissão. Quando o filho diz, pequei contra o céu diante de ti, o filho está confessando e Deus aceita a nossa oração de confissão. Ele confessou, e a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas ouve a pecadores arrependidos. Qual é a oração que Deus ouve de um pecador? A oração de confissão. Essa oração Deus ouve, a oração de confissão. Por isso que nós, como pecadores que somos, quando chegamos na presença de Deus, além de adorá-lo, nós devemos dizer, Senhor, perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas. O filho pródigo faz a oração de confissão, dizendo que pecou. E o pai aceita a oração de confissão. O filho demonstra humildade quando ele diz na parte B desse versículo, não sou digno de ser chamado teu filho. O estado com que eu vivia, a forma com que me conduzia, a maneira com que eu me portei, não me dá direito, não me coloca no patamar de dignidade de ser chamado filho do Senhor. Ele reconhece que um filho de Deus não pode viver na prática diária do pecado. O filho de Deus, ele não está imune ao pecado, mas o pecado não faz parte do cotidiano. O pecado não é uma prática costumaz do filho de Deus. O pecado para o filho de Deus é um acidente de percurso. Então ele tinha consciência que quem vive no pecado, peca naturalmente, peca desenfreadamente, esse não pode ser chamado filho de Deus. Mas aquele filho de Deus que acidentalmente erra o alvo, porque pecar é errar o alvo, e se arrepende, ele é um filho de Deus, porque ele é um pecador arrependido. Então o filho pródigo chega para Deus e diz, não sou digno de ser chamado teu filho, porque a vida que eu vivia não condizia com a paternidade que eu tenho, com o nome com que eu carrego de ser filho de Deus. Agora, Deus, ele aqui, que esse pai do filho pródigo tem a tipologia, representa Deus, ele recebe do filho a oração de arrependimento, recebe do filho a oração de humildade, de reconhecimento, de que ele não andava em conformidade como um filho de Deus, mas ele não recebe a oração depreciativa, a oração quando o filho diria, faze-me como um dos teus jornaleiros. Não, porque Deus, quando ele nos recebe a nossa oração de perdão, pedido de perdão, a nossa oração de reconhecimento, de humildade, ele não deixa que nós nos sinta, ou seja, tratado de outra forma a não ser como filho. Ele queria ser como um jornaleiro, que era um trabalho digno, mas não era o trabalho de filho. Deus, quando ouve de mim, ouve de você, uma oração de arrependimento, de reconhecimento, que a vida que vivíamos não era a vida de um digno filho de Deus, ele não aceita que eu viva me depreciando, me inferiorizando, me menosprezando. Deus agora não aceita a oração do filho de dizer que não era para ser considerado filho. Porque Deus, quando ele perdoa, ele lança no mar do esquecimento as nossas falhas, os nossos pecados. E ele nos torna agora
limpo. Você vai ver na sequência do versículo 22 em diante, vai dizer que o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. O pai não aceita que o filho fique na casa se sentindo menosprezado, não tendo a condição de filho. O pai estava dizendo: eu te perdoei, não vou ficar mais marcando você, não vou ficar jogando em face. A Bíblia diz que Deus não lança em rosto o nosso erro. Ei, se Deus perdoou, Ele é diferente dos seres humanos. Os seres humanos perdoam, mas de tempo em tempo fica jogando no teu rosto. Mas tu fez isso. Mas tu fez aquilo. Não. O pai diz o seguinte: você vai voltar ao estado anterior. Você vai voltar à condição anterior. Você vai voltar a ter os benefícios anteriores. Você vai voltar a sentar aonde estava sentado antes. Você vai voltar a ser tratado como era antes. Você vai viver a vida que vivia antes, a vida de filho. Guarde isso. O pai aceitou a oração do arrependimento. Aceitou a oração do reconhecimento do filho pródigo, mas não aceitou a oração de que o filho queria agora viver subjugado pelo erro, marcado pela falha, pela vida errada. Não, o pai não aceitou essa oração. Ele disse: você vai voltar a sentar na mesa comigo. Vai voltar a ter a convivência que tinha antes. Vou voltar a olhar para você como olhava antes. Não olhar para ti com um olhar condenatório, um olhar de repreensivo, o olhar de alguém que está olhando para alguém que teve um erro. Deus não faz isso. E eu quero adorar a Deus nesta manhã, porque quando nós chegamos a Deus e reconhecemos nosso pecado, Ele lança no mar do esquecimento e nunca mais lembra. E eu encerro agora dizendo para você que um dia um pastor estava pregando num culto e uma mulher passou para frente aceitando Jesus. E o pastor ouviu uma voz que dizia para ele: grande é o perdão que eu estou dando para esta senhora. Grande é o perdão que estou dando para esta senhora. O pastor orou por ela e foi para casa curioso. O que será que essa mulher fez de tão grave que Deus diz que foi grande o perdão? E aquele pastor curioso foi orar. Espírito Santo me revela qual o pecado grave que essa mulher cometeu, que era tão grande, tão grave, que foi grande o perdão. Insistindo com o Espírito Santo responde àquele pastor: eu não me lembro mais. Glória a Deus. O pastor queria saber o erro, mas o Espírito Santo já tinha perdoado e não lembrava mais. Deus, nesta manhã, se você se arrepender, fazer oração de confissão, de reconhecimento do teu estado de vulnerabilidade e pecaminosidade, Deus vai te perdoar e vai lançar no mar de esquecimento. E nunca mais vai lembrar daquilo que tu fez. Isso é motivo de nós dar glória ao Senhor. Ele lança no mar do esquecimento. Ei, filho, filha, não volte para a casa de Deus constrangido. Não deixe o diabo a cada manhã jogar na tua face o teu erro, o teu passado. Ele é o acusador. Mas sempre que ele fizer isso, diga assim: mas o sangue de Jesus me perdoa, me purifica de todo pecado. E Deus não trará a memória. Creia nisso e seja perdoado esta manhã mediante a tua oração de confissão. Oramos ao Senhor? Glorioso Deus e Pai, uma vez mais eu estou na tua presença nesta manhã, com essa confiança de que o Senhor ouve a nossa oração, perdoe os nossos pecados, mas o Senhor não aceita que nós esteja em outra posição a não ser a posição de filho. Talvez esta manhã eu estou orando por alguém que diariamente está sendo esbofeteado pelo inimigo, trazendo à sua face, à sua memória, todo o pecado do erro, do passado. E essa pessoa tem vivido traumatizada e não consegue ter confiança de orar,
e não se sente bem ao cantar, ao pregar, ao cooperar, ao te servir. Mas esta manhã eu repreendo pelo poder do teu sangue toda seta do diabo que vem para jogar em face do teu filho. Que ele sinta nesta manhã o perdão do Senhor. Que ele sinta nessa manhã que foi lançado no mar do esquecimento os seus erros, os seus pecados. E ele sinta a liberdade, Jesus, de estar na tua casa, te servindo, levantando o rosto descoberto para orar, para adorar, para trabalhar para ti. Deus, eu te adoro nesta manhã, porque a tua palavra diz que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos erros. Senhor, ajuda que a cada dia tenhamos um coração quebrantado, arrependido, Deus, e que a mão poderosa do Senhor se estenda sobre cada um de nós. Pai, é no nome do Senhor que eu oro e abençoo cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Como é bom, né, nós poder sentir esse perdão de Deus e saber que Deus é diferente do ser humano. Deus perdoa e esquece. Deus te abençoe. Bem-vindo a todos os nossos irmãos. Evanir Silva da Silva está nos assistindo. Deus te abençoe. Lucimar Azeredo, saudação Lucimar. Olha aí, está no Porto do Rio Grande, na escuta. Deus te abençoe, viu? Lisandra, ela e a Cauane estão sempre ali trabalhando, né? Certamente estão trabalhando nesse momento já e assistindo nós. Deus te abençoe, uma alegria. Olha aí, Alair de Oliveira Dutra. Deus te abençoe, Alair. Graciela Caure Azeredo, está lá em Panambi assistindo. Adriana Valentim trabalhou conosco na nossa casa por muito tempo. Temos um carinho especial por ela, né, pelo Zenóbio. São amigos, viu? Valdir Almeida, paz, pastor. Deus te abençoe, Valdir. Quero também te comunicar que a partir da semana que vem, nós vamos transmitir através da nossa página, Pastor Azeredo. Então, se essa semana eu vou estar anunciando todos os dias, mas nós vamos fazer a transmissão ao vivo a partir da semana que vem, da nossa página Pastor Azeredo. Né? Você está ainda participando conosco no meu Face Carlos Azeredo. Claro que eu vou compartilhar também no Face de Carlos Azeredo, mas a transmissão ao vivo a partir da semana que vem será na minha página Pastor Azeredo. Procure lá, mande a sua solicitação de amizade, que eu vou aceitar, né? E a partir da semana que vem, então, vamos estar falando na nossa página, transmissão ao vivo, Pastor Azeredo. Essa semana continuamos no meu Face de Carlos Azeredo, mas semana que vem vai ser Pastor Azeredo. Tá bom? Já é um Face que nós temos, uma página nós temos já há tempo, e nós queremos usar essa página, Pastor Azeredo. Deus te abençoe e tenha uma ótima quarta, que Deus te guarde e te prospere em todos os aspectos. Não esqueça, eu amo a minha família. Grande abraço, fique na paz do Senhor.